Bom, e vamos agora à nossa primeira entrevista do dia, ao vivo por Skype com o médico Dante Senra, que é cardiologista dos hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein e coordenador das unidades de terapia intensiva e clínica médica do Hospital IGESP, além de PhD pela Faculdade de Medicina da USP. O nosso tema é o trabalho na linha de frente do combate à Covid-19. Boa noite, doutor. Obrigado por aceitar o nosso convite para participar do Plantão da Saúde. Mas antes, eu gostaria de abordar com o senhor o seguinte: nós acabamos de ver na reportagem do Osmar Garrafa que a hidroxicloroquina parece que saiu de cena definitivamente, né, para a OMS, que aposta agora no corticoide dexametasona, apesar de a própria entidade sugerir um pouco de cautela, pelo menos por enquanto. Eu queria saber a sua opinião a respeito dessa droga e como isso pode impactar no trabalho nas UTIs. Seja bem-vindo ao Plantão da Saúde. Boa noite. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo gentil convite. A transmissão ficou ruim, mas eu perdi parte da pergunta, mas eu creio que deve ser sobre o uso da dexametasona e o uso da hidroxicloroquina. É isso ou não? Na verdade, dois ou os dois? Como que esse medicamento, né, pode impactar no tratamento dos pacientes com a Covid-19? A dexametasona. Isso. A dexametasona. Na verdade, não tem nada, absolutamente, rigorosamente nada de novo nisso, né? A Organização Mundial de Saúde, mais uma vez, mostra a sua falta de habilidade de acompanhar os tratamentos que as pessoas fazem no mundo todo. Ela é uma cortisona, um corticoide, que a gente utiliza já nos pacientes graves, os pacientes que foram para a UTI, os pacientes que têm uma reação inflamatória, que na tentativa de amenizar a chamada hiperliberação de citoquina, que é um dos fatores agravantes nessa doença. Quer dizer, já se utiliza cortisona há muito tempo, né? Não se utiliza basicamente a dexametasona, mas os corticoides têm equivalência entre si, dependendo da dose que você utiliza. Então, infelizmente, não existe nada de novo nessa determinação. Quanto à hidroxicloroquina, se você me permitir, que também é outra história dizendo que da Organização Mundial de Saúde, dizendo que ela proscreve para os pacientes graves. Isso a gente vem falando desde o começo, né? Eu tive a oportunidade de falar ao seu presidente que eu humildemente discordava do ministro Mandetta quando ele dizia que tem que usar hidroxicloroquina somente para o paciente grave. Agora a OMS chega à conclusão de que não adianta dar para o paciente grave. Quer dizer, a gente vem falando isso desde o começo. Existem fortes evidências, pelo menos do ponto de vista teórico, né, que ainda não existe trabalho com o grupo controle. Existem fortes evidências de que a ivermectina, a hidroxicloroquina, elas reduzem a carga viral. E a intensidade, a quantidade de vírus que as pessoas têm contato, né, eles são determinantes na evolução. Portanto, a hidroxicloroquina deve ser utilizada, assim como a ivermectina, na fase inicial da doença. Então, essa conclusão da OMS de que não pode dar para doente grave, não é que não pode, é que não tem função, não tem sentido você dar depois que a lesão pulmonar já está estabelecida, porque é outra doença, né? E quanto à dexametasona, uma cortisona, que a gente já utiliza há bastante tempo no tratamento, todos os médicos utilizam, não sou eu, a cortisona no tratamento do paciente grave. Muito bom, doutor. Doutor, então o senhor concorda com o protocolo que o Brasil tem adotado em relação à hidroxicloroquina, que tem que ser aplicado no... Eu não sei se o protocolo do Brasil diz para aplicar no começo ou no final. Eu sei que está autorizado, né? Que pode ser usada a hidroxicloroquina. Então o senhor acha que o protocolo do Ministério da Saúde aqui no Brasil está correto? Acredito que sim. Eu, inclusive, faço parte do grupo de médicos que formula esse protocolo. Existem fortes evidências em observação clínica, né, com muitos exemplos no nosso país. Aqui, o prefeito de Porto Feliz, né, que conseguiu que não houvesse nenhum caso, né, com o uso da hidroxicloroquina na fase inicial.
Então, o paciente, inclusive, isso fez com que a recomendação fosse mudada. No início, só se recomendava que as pessoas procurassem o médico quando eles complicassem, quando tinham falta de ar, né? Quer dizer, já numa fase adiantada da doença. Isso é um erro grosseiro. As pessoas têm que procurar o seu médico, ou o sistema público ou privado de saúde, que seja, né, na fase inicial da doença, quando começam os sintomas, que aí você pode ter atuação e receber uma medicação no sentido de reduzir a carga viral, reduzir a inflamação, reduzir a possibilidade de trombose. Infelizmente, nós só viemos aprender a lidar com a doença no decorrer dos casos, né? Que nós não tivemos informe do que acontecia fora, na China, por exemplo. Nós fomos aprendendo a lidar com a doença no dia a dia, com os pacientes graves, com os pacientes morrendo. Nós aprendemos que os pacientes têm hiperliberação do seu sistema imunológico, nós aprendemos que esses pacientes fazem trombose, portanto, tem que usar anticoagulante, né? E a gente tem utilizado em todos os pacientes. Talvez por isso exista um número menor hoje em dia de pacientes internados nas terapias intensivas, sobretudo aqui na capital. Agora, doutor, o senhor trabalhando na linha de frente, nas UTIs, e aí a pergunta que eu faço é como é que tem sido esse trabalho, uma vez que a gente já conhece um pouco melhor o vírus e a ação dele no organismo? Infelizmente, ainda é bastante angustiante, né? É um sentimento de tristeza profunda, porque existe uma mortalidade e ninguém consegue ficar imune à tristeza alheia, até porque não é alheia, é de cada um de nós a tristeza, né? Porque é um momento terrível da humanidade, né? E os médicos cumprem, e não só os médicos, os profissionais de saúde, os fisioterapeutas, as enfermeiras, as nutricionistas, os médicos técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, cumprem de forma primorosa o seu papel com a sociedade, né? E mostram que são um exemplo, né? E que as pessoas podem contar com o sistema de saúde, podem contar com os médicos na linha de frente, apesar do risco de serem contaminados, né? Quando começou essa história, nós tivemos os primeiros casos na terapia intensiva, eu reuni as pessoas que trabalham comigo e disse, olha, esse é um momento que que vai entrar para a história, e vocês vão poder dizer para os netos de vocês que vocês participaram dessa luta insana contra esse inimigo invisível e covarde. Eu digo covarde porque ele é invisível, porque ele atinge as pessoas mais... ele tem maior gravidade nas pessoas mais idosas e mais debilitadas, né? As pessoas se mostraram absolutamente dispostas a enfrentar, não houve nenhum recuo. E eu ouvi uma frase que chega a me emocionar de um dos colaboradores do nosso hospital, que disse, verás que um filho teu não foge à luta. Né? Não é muito bonito isso? Né? Que mostra o espírito dos profissionais de saúde no Brasil, apesar de nós termos 10% dos contaminados serem profissionais de saúde. Muito obrigada ao Dr. Dante Senra, que é cardiologista dos hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein e coordenador das unidades de terapia intensiva e clínica médica do Hospital IGESP, além de PhD pela Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada, Dr. Dante, pela sua entrevista. Eu que agradeço, gente, o convite. Boa noite. Boa noite. No Brasil, existem aproximadamente 4 milhões de